E terça-feira, como você sabe, é dia de fatos da semana. Essa semana vai ser decisiva para o presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Roda o VT. O presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, vive momentos decisivos em sua carreira política. O Conselho de Ética aprovou por 11 votos a 9 o parecer do deputado Marcos Rogério pela cassação do mandato do parlamentar. A decisão ocorre após ser divulgado que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a prisão de Cunha ao Supremo Tribunal Federal. No processo, o PMDBista é acusado de quebra de decoro parlamentar por manter contas secretas no exterior e de ter mentido sobre a existência delas em depoimento à CPI da Petrobras em 2015. Em nota publicada após a votação, Cunha disse que o processo tem nulidades gritantes e que vai recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. O Revista da Cidade faz agora um breve panorama sobre a situação do presidente da Câmara dos Deputados afastado, Eduardo Cunha. Vamos falar sobre esse assunto com o nosso companheiro das terças-feiras. Tudo bom, querido? Bom dia. Bem-vindo, doutor Eduardo. Tudo tranquilo. Vamos falar desse assunto. Bati em você, desculpa. Tudo bem, tudo certo. É de amor, eu sei. Agora, aqui não tá rolando muito um clima de amor, é lá na Câmara dos Deputados, né? Porque a gente acha que são aliados, depois não são mais. Aí quem tá do lado dele, de repente, vota contra na cassação do Conselho de Ética. Vamos reviravoltas, assim, interessantes pra gente analisar. Por isso que a gente escolheu esse assunto pra hoje. Vamos falar, antes de mais nada, pro pessoal de casa entender, porque até hoje tem, como a Tássia acabou de nos informar, uma entrevista coletiva que o doutor Eduardo Cunha acabou de convocar, né? E ninguém sabe do que ele vai falar, né? O conteúdo dessa entrevista, a imprensa foi convocada, nem o horário, enfim, tá tudo meio, né, sobre aviso ali. Então, logo mais a gente vai informar com certeza. Mas antes de mais nada, eu quero saber quais são as acusações que pesam contra o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, doutor. Então, você tocou num assunto bastante interessante. Por quê? Porque, na verdade, ele não está sendo cassado e nem o relatório do relator demonstra essa questão, porque ele tem conta no exterior, porque ele desviou dinheiro da Petrobras, porque ele lavou dinheiro fora. Não, ele na verdade está sendo cassado porque ele teria na CPI da Petrobras, teria mentido, né, dizendo que não tinha conta no exterior. E aí, logo depois, a Procuradoria-Geral da República recebeu do Banco Suíço, né, um documento dizendo que ele tem sim conta na Suíça. Então, a acusação de quebra de decoro. A quebra de decoro, mas isso é muito engraçado. Por quê? Porque, na verdade, porque ele teria mentido, né? E ele nega até hoje. Porque não estão comprovadas ainda a existência dessas contas. Os advogados dele, o advogado dele, diz que não existe prova contundente de que, de fato, ele tem conta no exterior. Ele nega até hoje que não possui essas contas. Ele fez isso agora em maio de novo, né? O que eu percebo é o seguinte: por isso que, às vezes, as pessoas não conseguem entender, principalmente o telespectador não consegue entender em casa, por que tem tantas pessoas que são aliados do Eduardo Cunha. O problema é que a gente não conhece o que acontece nos bastidores, tá? É uma denúncia... Se a gente conhecesse, acho que a gente pedia conta, né? É uma denúncia de uma certa forma bastante frágil, porque se você fizer por analogia, o Maluf hoje ele é deputado federal e também tem conta no exterior, aliás, várias contas no exterior, e nem por isso ele foi cassado, né? Então, há uma certa... um certo desconforto em relação a esse grupo de aliados do Eduardo Cunha, né? Mas essa é a razão, porque eles acham que é muito frágil, né? Ele já está respondendo alguns inquéritos no Supremo Tribunal Federal, né? E lá, obviamente, assim como ele foi afastado do cargo, porque, segundo a Procuradoria, ele estaria interferindo. Eu tenho uma leitura em relação ao Eduardo Cunha
que ele, na verdade, ele foi um mal necessário para o país. Porque se você for pensar, o Eduardo Cunha é hoje para o Brasil o que o Ibsen Pinheiro foi na época do Collor. Porque o Ibsen Pinheiro, que presidia na época também em 92, também foi cassado logo depois que o Collor caiu. Então, o que eu vejo? Eu vejo que diante dessas denúncias, né, diante dessas denúncias que hoje do processo de cassação, eu acho ela muito frágil. Sob o ponto de vista mas os próprios aliados já estão levando essa cassação como certa, né? Os próprios aliados estão dizendo que vai ser muito difícil salvar Eduardo Cunha. Eu acho que é um processo irreversível, entendeu? A cassação do Eduardo Cunha é uma questão de tempo. Isso vai, de fato, acontecer, né? Há uma resistência por parte dele em função das argumentações. Ele tem todo o direito de se defender, tem todo o direito. Agora, é óbvio que é difícil num cenário como o Brasil está passando, né? Hoje o Brasil está uma tragédia, né? Essa que é a grande verdade. A gente tem 2 presidentes da República, tem 2 presidentes da Câmara, tá tudo e se você fizer outras analogias ainda, você pega, por exemplo, o Renan Calheiros, que tem estou e aqui eu não estou defendendo o Eduardo Cunha, tá? Eu estou, na verdade, estou fazendo uma analogia em relação daquilo que existe, né, de fato, dentro do jogo político. Então, você pega o Renan Calheiros, por exemplo, que já tem processo, já renunciou à presidência do Senado para não ser cassado, né? Ou seja, você tem o próprio Maluf, você tem 300 e poucos deputados hoje envolvidos com a justiça, né? Dos 500 e poucos, você tem 300 e poucos deputados. Então, o que acontece? Nós estamos nós estamos passando um momento, assim, de extrema fragilidade do país em função do que está desenhado, entendeu? Então, esse é o problema. Então, eu acho, na minha leitura, se o Eduardo Cunha não tivesse enfrentado a Dilma, o Lula, o PT, ou seja, passado por cima de muitas coisas, hoje nós não teríamos esse cenário, pelo menos uma luz no final do túnel, porque antes a gente não tinha nem essa luz. Mas é interessante a gente perceber esse enfraquecimento do poder dele dentro da Câmara, né? A gente enxergava na época, né, em que o começo do impeachment ali estava se desenhando e tudo mais, que realmente ele era um homem forte ali dentro e tinha muito poder dentro do jogo político. Perdão. E é interessante a gente perceber esse enfraquecimento agora. Quer dizer, quem estava do lado dele já votou contra no Conselho de Ética, dizendo sim para que esse processo de cassação ocorra, né? Para que vá direto para a Câmara agora para votação, né? E é interessante a gente perceber também que essas alianças políticas, elas não acontecem por causa de um perfil ideológico ou filosófico. Eles não estão unidos ali porque eles acreditam na mesma coisa. No jogo político, isso é muito triste. No jogo político, Regiane, o que mais acontece são as traições, né? E eu estou dizendo para você, traição não é só do ponto de vista sociológico, ou filosófico, ou seja lá o que for, mas é no questão mesmo político, ou seja, político ele fica em cima do muro e o lado que tiver mais forte ele pula. Essa é a verdade, entendeu? Quer dizer, não é porque um outro no passado passado tinha conta na Suíça que beleza, tudo bem, doutor, o Eduardo Cunha ter também essas contas hoje. Quer dizer, também não está sendo julgado exatamente por isso, porque é errado ter dinheiro ilegal fora do país e por ter mentido no Conselho de Ética, porque as alianças foram enfraquecidas. Alianças essas que foram feitas, a gente sabe de que forma, você percebe o preço que o próprio Temer está pagando, o presidente interino está pagando, em função das indicações políticas, né? Ou seja, perdeu 3 ministros, por quê? 3 ministros que não poderiam estar, né? E nem outros, na verdade, de todos dos 21 ministros, me parece que são 9 ou 10 ou 11 ministros que têm algum tipo de denúncia, que tem, agora apareceu até do Padilha, né, que é da Casa Civil. Agora, tem um detalhe em relação ao que acontecia na época da Dilma e do Lula e o que acontece hoje, né? Até por uma questão de pressão popular, da exigência de passar o país a limpo e daí por diante, o presidente ele tem que ser ágil, ele tem que ser rápido e rapidamente remover aquele ministro e tirar aquele ministro da cena política, entendeu? Diferentemente do que acontecia na época da Dilma. Na época da Dilma não, você via que eram várias denúncias e o ministro continuava exatamente intacto. Na minha
opinião, ele não tinha nem que ter colocado. Né? Já estava sendo citado na denúncia, não bota lá. Também acho. Agora, o problema foi o preço político naquele momento. E agora está tendo a necessidade de fazer os ajustes. Para a gente encerrar rapidinho, você imagina que ele vai falar sobre o que nessa coletiva hoje, doutor? Olha, ele vai mandar recados, é óbvio, né? Porque, vai deixar muita gente com medo. Ele vai mandar recados, talvez até por conta de que estão falando da delação, da possível delação dele. Não acredito que ele faça delação, mas é possível, né? A gente não sabe exatamente quais são as informações que essas pessoas possuem. Elas têm muitas informações, né? Então, não sabemos. O país pode virar de ponta cabeça com a revelação que o Eduardo Cunha possa fazer. Tá certo. Né? Que vai mandar recado para várias pessoas, não tem a sombra de dúvida. Para deixar bastante gente tremendo na base. Quer continuar falando com o doutor Eduardo? Deve? Faça contato através do Facebook, facebook.com/Eduardo César Leite. Na semana que vem a gente se encontra aqui mais uma vez. Vamos lá, Obrigada, né? viu? Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Obrigado, doutor. Um beijo para todos. A gente se vê na terça-feira. Na semana passada, nós falamos aqui no Fato da Semana sobre o projeto de lei aprovado na Assembleia de São Paulo, que prevê a privatização de 25 parques. A assessoria de imprensa da Secretaria do Meio Ambiente entrou em contato com a nossa produção, informando que cada área será estudada individualmente em atendimento ao plano de manejo, com oitiva do Conselho Estadual do Meio Ambiente e do próprio Conselho da Unidade de Conservação. Após aprovada a lei, serão realizados os estudos de viabilidade econômica, que poderão apontar valores devidos, né? E todas as demais condicionantes da concessão. Além disso, é importante destacar que a administração das unidades de conservação e a sua fiscalização continuarão sob responsabilidade da Fundação Florestal e do Instituto Florestal, órgãos do Sistema Ambiental Paulista. Tá?